o descarte correto de lâmpadas fluorescentes e que é, aliás, lâmpadas fluorescentes. O fluorescente é de flúor, né? Lâmpadas fluorescentes. Você sabia que esse descarte correto é uma obrigação de todos nós? Apesar da praticidade, durabilidade e economia desse tipo de lâmpada fluorescente, ela é composta por mercúrio, metal prejudicial ao meio ambiente e à saúde humana. Para ajudar a população nessa tarefa, a Reciclos, a Associação Brasileira para a Gestão da Logística Reversa, está estimulando o descarte correto de lâmpadas em municípios da região norte e também da região nordeste. Para conversar com a gente sobre esse assunto, nós convidamos a consultora de marketing e sustentabilidade da Reciclos, Camila Horizonte. Camila, bom dia, como vai? Bom dia, Patrick, bom dia a todos os ouvintes, é um prazer falar com vocês. Muito obrigado, a gente também agradece pela entrevista, porque a gente imagina que você tem com um assunto desse tão importante inúmeros afazeres todos os dias. Bom, quais os riscos do descarte incorreto desse tipo de material? Bom, perfeito. Quando a gente descarta uma lâmpada no lixo comum, né, não só a lâmpada fluorescente, como outros tipos de lâmpadas também, geralmente, aonde recebe, né, o que a gente chama de lixo, mas na verdade é resíduo, não tem um tratamento específico para fazer a destinação dessa lâmpada, né? E por isso que a Reciclo surgiu. Nós tivemos a assinatura da Política Nacional de Resíduos Sólidos há aproximadamente 11 anos, que institui que existam resíduos que precisam de uma destinação correta por conta do seu conteúdo, né? Surgiu o acordo setorial por volta de 2015 e em 2017 a Reciclos começou a operar. A Reciclos é uma associação sem fins lucrativos, financiada pelos importadores de lâmpadas, né, para todos que importam aqui para o Brasil. E aí a gente coloca coletores em estabelecimentos comerciais como supermercados, lojas de material de construção ou ecopontos de prefeitura, para que a população, quando a lâmpada queimar em casa ou quando for trocar por outro tipo de lâmpada, tenha onde fazer o descarte correto. Bom, e isso é gratuito, esses coletores aí que vocês colocam, vocês colocam de forma gratuita? Exatamente, é de forma 100% gratuita. Então, o estabelecimento comercial que tem interesse em ter o coletor da Reciclos, né, atendendo a esses padrões, né, de ser um local que comercialize lâmpadas ou sendo um ecoponto, entre em contato com a Reciclos e aí, após a assinatura nós fazemos um contrato de comodato, né, para garantir a integridade do móvel. Esse móvel é entregue e ele passa a funcionar naquele local. E aí todo consumidor, sendo cliente ou não do estabelecimento, ele pode descartar as suas lâmpadas da sua casa e não tem custo nenhum. Se essa loja encher o coletor todo dia, essa loja pode pedir para a Reciclos retirar, que a Reciclos vai fazer a retirada e não tem custo nenhum por sermos financiados aí por esses importadores de lâmpadas. Entendo. Com a retirada dessas lâmpadas, elas vão por um transportador especializado até uma recicladora, uma empresa especializada em descontaminação, e mais de 90% dessa lâmpada é reaproveitada em outras indústrias. Então a gente tem aí a economia circular funcionando da maneira que deveria. Entendo. Bom, eu citei aqui no início da nossa conversa que 2 regiões do nosso país já estão engajadas, ou pelo menos em busca desse engajamento, que são a Nordeste e aqui o nosso Norte. Qual é o foco aqui no Norte e se esse foco é o mesmo no Nordeste? Bem, nós temos uma meta por municípios, né, que ela é dividida em todo o Brasil durante 5 anos, e nós estamos no último ano de operação. E hoje nós temos Manaus com 13 pontos,
de entrega de lâmpadas voluntário, mas temos ainda alguns municípios para fazer essa implementação, né? Então, como o Maitá, Manacapuru, Paritins, Tabatinga, Tefé, temos aí vários municípios onde a gente tem a intenção de implementar um ponto, então a gente vem aí em busca desses estabelecimentos para se tornarem os nossos parceiros, né? Na região Nordeste aí a gente tem bastante disponibilidade de coletor em Feira de Santana e em uma série de cidades também ali da região, né? Mas basicamente qualquer município que tenha acima de 25 mil habitantes pode nos procurar para saber sobre essa disponibilidade, porque certamente terá disponível na região. Bom, você já tem assim uma estimativa, o Camila Horizonte, de quantos já aderiram a essa campanha, especificamente aqui no Amazonas? Especificamente, a gente tem hoje, de pontos implementados, nós temos 13, né? Então, a gente precisa aumentar esse número, não só de pontos implementados, como o número de coleta também. Hoje, no Brasil, durante todo o nosso programa, nós coletamos 18 milhões de lâmpadas. Na região do Amazonas, nós coletamos 28.800 lâmpadas. Então, a gente também aí precisa engajar bastante a população para que, se tiver lâmpada em casa, guarde em algum local para que, né, no momento que for fazer compras ou for em alguma loja de material de construção, não esquecer de descartar, porque realmente esse descarte, ele é muito importante, né? Essa lâmpada, ela libera um metal muito nocivo, isso contamina os rios, contamina o solo, contamina a água, e se a gente tem, por exemplo, uma população ribeirinha que vive de pesca, até esses peixes podem ser contaminados. Então, o descarte correto de muitos materiais é muito importante. Então, a gente soma a lâmpada a outros materiais e quando a gente vê o nosso meio ambiente, ele grita por socorro, né? Então, é uma soma de fatores do meio ambiente que fazem com que nós tenhamos tantas consequências. Então, se a gente puder fazer a nossa parte, isso é muito importante. Pois é, você falou do peixe, né, do pescador. Aqui na nossa Amazônia, no norte, a gente tem muitos rios, que é a sobrevivência de muita gente. Lamentavelmente, o descarte dessas lâmpadas não é correto, né? Há algumas lixeiras viciadas, que o pessoal chama também, bem ao lado de igarapés. Igarapés são pequenos rios que entrecortam a nossa cidade também. Bom, e esses coletores gratuitamente que vocês ofertam, esses coletores de lâmpadas, como é que funcionam? Funcionam como uma caixa assim que o pessoal só joga lá dentro ou não é isso? É uma caixa de madeira, ela tem o logo da Reciclos, né? As nossas caixas mais antigas, ela tem uma cor vermelha, mas as novas têm uma cor verde, mas está logo identificada na parte de cima Reciclos. Então, se o consumidor for até o local, às vezes o coletor está perto do caixa, às vezes está próximo dos carrinhos. É sempre importante perguntar para um colaborador, né, se caso não localize ali o coletor, aonde que fica esse coletor, e aí é só levar as lâmpadas até esse coletor e depositar. Então, tem um espaço do lado direito que é para as lâmpadas compactas, ou seja, aquelas pequenininhas que a gente usa em casa, e no lado esquerdo um espaço para as lâmpadas tubulares, que são aquelas mais compridinhas, que às vezes a gente coloca em garagem, na cozinha, e aí é só depositar lá, que aí a lâmpada ela vai para o local certo. Não é necessário conversar com nenhum colaborador, não é necessário fazer nenhuma compra também, isso é bem importante. Então, o acesso realmente ao coletor, ele é livre. Uhum. Bom, depois de coletado esse material, essas lâmpadas fluorescentes, qual o destino? O que vocês fazem com ele? Para onde é que é levado? Como é que é tratado, se é que esse termo existe? Nós temos cerca de 18 transportadoras aí no Brasil especializadas, né, que são empresas que têm as suas licenças, as suas documentações para fazer esse transporte de resíduo que é considerado perigoso. Então, essas pessoas vão paramentadas, com todo o equipamento necessário até o estabelecimento, realiza a retirada dessas lâmpadas e isso vai... nós temos cerca de 6 ou 7 recicladoras, então vai até a recicladora, na recicladora é feito um processo de descontaminação, que é onde a gente retira o mercúrio dessa lâmpada e separa os seus componentes.
Então, hoje, os pinos de latão de uma lâmpada, por exemplo, eles vão para a indústria automotiva. A maior parte da lâmpada, que é o vidro, ele vai para as indústrias de vitrificação, serve para a fabricação de azulejos. O mercúrio, né, quando ele é extraído no estado elementar, ele vai para a indústria de clorossoda, ou seja, mais de 90% dessa lâmpada, ela retorna ao setor produtivo e que se torna novos produtos, né? Isso já descontaminado, isso livre do mercúrio. Importante isso, né? É aquela parte reversa que a gente também, de vez em quando, ouve falar, né? Exatamente. Então, tudo que sai de uma indústria e que possa ser prejudicial de alguma forma ao meio ambiente, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela vem para ajudar a gente nesse sentido, né? Então, existem acordos setoriais no Brasil em andamento, então quem tiver, por exemplo, interesse em descartar eletrônicos, existe uma associação também que faz o descarte de eletrônicos e outros acordos também vêm surgindo aí junto ao Ministério do Meio Ambiente para que a gente tenha o maior número de entidades gestoras de logística reversa no Brasil, né? Então a gente possa aí ter o maior trabalho possível de recolhimento de todos esses produtos que não podem ser jogados no lixo comum. Ouvintes, nós estamos conversando com a consultora de marketing e sustentabilidade da Reciclos, Camila Horizonte. O nosso assunto é uma ação que está acontecendo em municípios aqui do Norte e também do Nordeste brasileiro, inclusive com a distribuição gratuita de 580 coletores de lâmpadas, aquelas lâmpadas fluorescentes, né, que você às vezes descarta de maneira errada em qualquer lugar e tem mercúrio naquilo ali, metal muito prejudicial ao meio ambiente e à saúde humana. Ô Camila, como é que o poder público, prefeituras, governos estaduais, tem participado dessa ação de vocês ou vocês preferem dizer não, fiquem lá que a gente continua por aqui sozinho com a população? Como é que está isso? Na verdade, as prefeituras, elas precisam ter o seu próprio plano de gerenciamento por conta de lâmpadas que são oriundas de PJ, né, o que nós falamos. O nosso programa ele é voltado ao descarte de pessoas físicas, mas as prefeituras têm sido muito parceiras, né, da Reciclos, então eles nos procuram para realizar ações itinerantes. Então, por vezes, eles se reúnem em praças, em ginásios, e aí eles convidam várias empresas diferentes que recolhem diversos tipos de resíduos e nós participamos. Então, são campanhas muito importantes. Eles também nos ajudam com os ecopontos de prefeitura, colocando os coletores da Reciclos para a população, e também nos ajudam muito na divulgação e até mesmo em parceria, muitas vezes, com o Ministério Público, fazer um trabalho ali de orientação para que esses estabelecimentos que comercializam lâmpadas, que eles precisam realmente informar o consumidor sobre onde ele deve fazer o descarte ou entrar em contato com a gente para implementar esse ponto. Sim. Redes sociais, onde é que o pessoal encontra Reciclos? Bom, nós estamos no Instagram, reciclos.oficial, no Facebook Reciclos Oficial e também temos um canal no YouTube, também Reciclos Oficial. E aí vocês podem conversar com a gente por direct, pode mandar mensagem que nós estamos à disposição para tirar todas as dúvidas. Camila Horizonte, consultora de marketing e sustentabilidade, muito obrigado por sua participação ao vivo aqui pela Diário FM de Manaus. Nós desejamos que todas as pessoas que querem, e de fato querem, pensam em um meio ambiente melhor, em corretas destinações de determinados produtos, como a fluorescente, a lâmpada, né? Que possam também ficar engajadas nisso e compartilhar isso para mais outras inúmeras pessoas. Obrigado e tenham um bom dia. Muito obrigada a todos. Esperamos, né, as lâmpadas de vocês nos nossos coletores e um ótimo dia a todos.